O tempo. Uma força invisível. Silenciosa. Implacável. Ele governa cada segundo da sua vida desde o primeiro instante em que você respirou até o momento inevitável em que tudo se apaga. Você não o vê. Não o toca. Mas sente. O tempo está em cada batida do seu coração. Em cada memória que se forma. Em cada medo que cresce em silêncio dentro da sua mente. Acreditamos que entendemos o tempo porque o dividimos em horas, minutos e segundos. Criamos relógios. Criamos calendários. Criamos rotinas para nos sentirmos no controle. Mas e se tudo isso for apenas uma mentira confortável? E se a maneira como você percebe o tempo não for real? E se o tempo, na sua essência, for algo muito mais estranho? E muito mais sombrio? Hoje, você vai atravessar esse limite. Hoje, vamos expor verdades sobre o tempo que não são ensinadas na escola. Verdades que incomodam. Verdades que perturbam. Verdades que fazem a mente questionar tudo o que acreditava ser sólido. Respire fundo. Porque depois deste vídeo, o tempo nunca mais vai parecer o mesmo. Comecemos com algo que você já sentiu, mesmo sem perceber. A sensação de que o tempo acelera conforme você envelhece. Quando somos crianças, o mundo parece infinito. Um ano parece uma eternidade. As férias nunca acabam. Os dias são longos. Mas algo muda com o passar dos anos. Aos 20, o tempo já parece mais rápido. Aos 30, os meses desaparecem. Aos 40, os anos se confundem. Aos 50, o tempo simplesmente escorre pelos dedos. Isso não é imaginação. É um fenômeno psicológico real. Para uma criança de 5 anos, um único ano representa 20% de toda a sua vida. É um pedaço gigantesco da existência. Uma fração que pesa. Mas para alguém com 50 anos, esse mesmo ano representa apenas 2% da vida. Um detalhe. Um intervalo quase irrelevante. A cada aniversário, cada novo ano se torna proporcionalmente menor em relação à sua experiência total de vida. E o cérebro percebe isso. O resultado, a sensação constante de aceleração. É como se você estivesse caindo em um abismo invisível. No começo, a queda é lenta, quase imperceptível. Mas quanto mais fundo você vai, mais rápido tudo acontece. Até que um dia você olha para trás e percebe que a maior parte da sua vida já ficou no passado. Assustador. Mas isso é apenas o começo. Porque o tempo não é apenas uma construção psicológica. Ele é uma entidade física real. Albert Einstein provou isso. Antes dele, acreditava-se que o tempo era absoluto. Igual para todos. Imutável. Uma linha reta que avançava da mesma forma para cada ser no universo. Einstein destruiu essa ideia. Ele mostrou que o tempo pode se curvar. Pode se esticar. Pode desacelerar. Pode quase parar. Tudo depende de duas coisas: gravidade e velocidade. Imagine, por um instante, que você se aproxima de um buraco negro. Não um buraco negro qualquer, mas um com gravidade tão intensa que distorce o próprio tecido do espaço-tempo. Para alguém observando da Terra, você pareceria se mover cada vez mais devagar. Seu corpo ficaria congelado no tempo, preso à beira do abismo gravitacional. Mas para você, tudo pareceria normal. Seu coração bateria no ritmo de sempre. Seus pensamentos continuariam fluindo. Sua percepção não mudaria. O problema surge quando você tenta voltar. O que para você pareceram apenas alguns minutos, ou algumas horas, para o resto do universo, poderiam ser décadas, séculos, ou até milênios. Você retornaria a um mundo irreconhecível. As pessoas que você ama estariam mortas. As cidades destruídas ou transformadas. A história seguiria sem você. Você seria um estranho em um futuro que não lhe pertence. Um fantasma deslocado no tempo. E isso não é ficção científica. É física real. Agora, leve essa ideia para a velocidade. Se você viajasse em uma nave espacial próxima à velocidade da luz, o tempo também desaceleraria para você. Esse fenômeno se chama dilatação temporal. Astronautas que passam longos períodos no espaço envelhecem, literalmente, mais devagar do que as pessoas na Terra. A diferença é mínima. Frações de segundo. Mas existe. Isso significa que o tempo não é igual para todos. Nunca foi. Cada ser humano vive em sua própria bolha temporal. Uma versão ligeiramente diferente da realidade. Enquanto você lê estas palavras, o tempo está passando em ritmos diferentes em cada ponto do universo. Não existe um agora universal. Agora. Isso nos leva a algo muito mais perturbador. E se o passado,
o presente e o futuro existirem ao mesmo tempo. Essa é a base da chamada teoria do universo em bloco. Segundo essa teoria, o tempo não flui. Ele simplesmente existe. Imagine o universo como um enorme bloco sólido. Cada fatia desse bloco representa um momento. O seu nascimento. Este exato segundo. O dia da sua morte. Todos esses momentos já estão lá. Fixos. Imutáveis. A única coisa que se move é a sua consciência. Você não caminha pelo tempo. Você apenas toma consciência de partes diferentes desse bloco. Se isso for verdade, o livre-arbítrio pode ser apenas uma ilusão. Cada decisão que você acha que está tomando agora pode já estar registrada no futuro. Cada erro, cada arrependimento, cada tragédia. Nada desaparece. Os piores momentos da história da humanidade ainda existem, presos nesse bloco eterno, acontecendo para sempre. E o seu futuro já está lá, esperando, selado. Essa ideia é sufocante, porque remove a sensação de controle, transforma a vida em uma sequência inevitável de eventos. Você não estaria vivendo, estaria apenas assistindo. Mas o tempo guarda ainda mais mistérios. E se ele nem sequer teve um começo? A teoria do Big Bang afirma que o universo surgiu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas o que existia antes? A resposta pode ser nada. Não porque não havia matéria, mas porque não havia tempo. O tempo, como conhecemos, começou com o universo. Perguntar o que havia antes do tempo é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A pergunta simplesmente perde o sentido. É um vazio absoluto. Sem passado, sem futuro, sem duração. Um conceito que a mente humana não consegue processar. Outras teorias sugerem algo ainda mais inquietante. Universos cíclicos. O universo nasce, se expande, colapsa e renasce. Um Big Bang seguido de um Big Crunch. E depois outro Big Bang. E outro. E outro. E se você já viveu esta mesma vida antes? E se vai vivê-la novamente? Cada alegria, cada dor, cada perda, repetidas eternamente. Talvez com pequenas variações. Ou talvez exatamente da mesma forma. Essa ideia, conhecida como eterno retorno, assombrou filósofos por séculos. Você suportaria viver sua vida infinitas vezes? Agora, traga tudo isso para algo ainda mais íntimo. Sua memória. Você acredita que lembra do seu passado com clareza. Mas isso não é verdade. Cada vez que você se lembra de algo, você não está acessando uma gravação. Está reconstruindo a memória. E toda reconstrução altera o conteúdo. Emoções mudam detalhes. Novas informações distorcem fatos. O tempo corrói a precisão. O resultado: seu passado não é fixo. Ele muda. A pessoa que você acha que foi há 10 anos, talvez nunca tenha existido daquela forma. Você é, em parte, uma ficção criada pela sua própria mente. E o futuro? O futuro é tratado como algo distante. Abstrato. Os psicólogos chamam isso de desconto temporal. Você valoriza mais o prazer imediato do que benefícios futuros, mesmo quando sabe que está prejudicando o você de amanhã. Por isso procrastinamos. Sabotamos planos. Tratamos o futuro como um estranho. Enquanto isso, o tempo segue adiante. Sempre em uma única direção. Mas por quê? Essa é a origem da chamada seta do tempo. E da entropia. Mas isso fica para a próxima parte.